Enquanto o câncer de mama vem tentando tirar um pedaço da gente, enquanto mãe, eu de cadeira posso dizer isso, é a maternidade que nos mantém inteira. Sejam muito bem-vindas ao nosso podcast Chorei no Banho Podcast. E agora, nesse episódio, em homenagem ao Outubro Rosa, nada mais justo que a gente fale do câncer de mama. Para quem não sabe, eu passei por um câncer de mama recentemente, ainda estou em tratamento, estou em remissão, que significa estar em tratamento, ainda não chegaram os 5 anos que determina que a gente está curada, então eu ainda estou em tratamento, mas quando vem o diagnóstico, muita coisa passa na nossa cabeça, e quando nós somos mães, não tem jeito. Primeira coisa que a gente pensa é, meu Deus, e meus filhos? Não, independente se a médica fala que não, tá no começo, fica tranquila, porque vai ficar bem, você pensa, gente, mas e se eu morrer? Então, quando eu descobri, foi a primeira coisa que passou. Eu chorei aqueles 2 primeiros minutos, fiquei ali chorando uns 2, 3 minutos do início do diagnóstico, e a única coisa que passava na minha cabeça era, e agora, como é que eu vou falar para meus filhos? E se acontecer alguma coisa comigo? E tem uma coisa engraçada, que foi a primeira coisa que eu pensei foi nos meus filhos. E sabe qual foi a segunda coisa que eu pensei? Na minha mãe. Porque eu pensei, gente... Mãe não pode perder filho. Exatamente. Porque eu não quero morrer, mas a minha mãe também não quer que a filha dela morra. Então eram as 2 coisas que passavam na minha cabeça. Então a gente vai falar sobre isso. Eu prometo que eu vou tentar não chorar até o final. Mas não garanto, não. Vamos lá. Bom, esse assunto tem muitas nuances, né? Muita coisa. Porque primeiro a gente pensa, como é que eu vou falar? Né? Como é que eu vou falar? Será que eles vão entender? Eu tinha um de 3 anos, que não sabia, que não ia entender. Mas ele ia ver, eu ia fazer a cirurgia. Ele ia me ver sem roupa, ele ia ver a cicatriz. E como é que explica isso pra ele? Sente, né, também. Exatamente. Sente, E como é que eu ia ficar no tratamento? Eu ia ficar bem? Eu ia passar mal? Eu ia conseguir dar conta das coisas? Como é que eu vou falar pros mais velhos que já entendem? E a verdade é que as pessoas, de uma maneira geral, ouvem a palavra câncer, acha que pronto. Vai morrer, tem muita chance de morrer. Então, o que eles pensariam? Como lidar com isso para que eles não achassem que a mãe dele ia morrer? Eu botei na cabeça que eles iam ver uma mãe bem. E viram realmente eu ficar bem. Tanto é que hoje, se alguém pergunta como é que os seus filhos lidaram com isso, super bem, porque eles me viam bem. No começo, o Pedro, o mais velho, acreditou no que eu falei. Então, ele falou, tá bom. Ele tava com quantos anos, Carol? Tá com 17, 16. Tava com 16. O do meio falou assim, mas... Que tava com 11. Tava com 11. Eu não falei a palavra câncer pro do meio. Pro mais velho já entendia. Pro do meio eu falei que tem um nódulozinho. E a mamãe vai tirar, vai tomar um remédio. Aí que ele falou, câncer de mama. Por que mãe é assim, né? Por que a gente acha que as filhas não sabem das coisas? Eu falei, filho, mas pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquila, porque não é porque é câncer que a mamãe vai morrer. Ele, não, tudo bem. E aí, fui construindo a partir dali fui tentando lidar da maneira mais leve possível para passar para ele. Inclusive, a gente teve uma conversa sobre isso, né, Raquel? Já me perguntaram como você conseguiu passar para os seus filhos as suas vulnerabilidades nesse momento. E é difícil, porque a gente quer ser forte. É engraçado, né? Eu lembro muito claramente do dia que você foi lá no consultório, né? E você estava deitada, a gente examinou a mama, a gente viu a questão da descarga e tudo. Nunca falei isso pra você, é engraçado, mas naquele momento... Vai me fazer chorar já? Não, né? Desculpa. Rimeu borrado. Porque pra quem não sabe, peraí, vamos contextualizar. Pra quem não sabe, Dani, além de ser minha amiga, é a minha ginecologista. E foi a primeira
descobri a bomba. Foi através dela. A Carol me mandou uma mensagem e aí eu falei, não, amiga, vem aqui. Acho que foi... Você me mandou numa terça, eu tava mandei no consultório. No domingo, fui na quarta. No domingo e você foi na quarta, isso. Mas foi tipo, muito rápido, né? Foi na mesma semana, eu falei assim, não, vem que eu vou te encaixar, a gente dá uma olhada. E aí, quando eu examinei, a gente viu a questão da descarga papilar. Só fala o que é isso, Dani? Descarga papilar foi o primeiro sintoma da Carol, que foi a saída de um líquido pela mama. O líquido que saiu era um líquido hialino, que a gente chama, né? Era tipo uma secreção, uma água. Que pode estar presente em alguns tipos de câncer, principalmente nos cânceres que são de dentro dos ductos da mama. Que era o caso. Que era o caso, né? Mas não é o mais característico, né? O que a gente fica mais preocupado geralmente são líquidos cor de chocolate ou com sangue. E era um líquido que poderia ser só uma ectasia ductal, ou seja, uma doença benigna da mama, né? Como poderia ser uma coisa maligna também. Passamos a ultrassom. No momento que eu passei a ultrassom, eu fiz eu tenho ultrassom no consultório, graças a Deus a gente tem essa facilidade, né? E aí no momento que eu fiz, eu não sou ultrassonografista de mama, mas quando você estuda tudo, né? E eu fiz um exame chamado elastograma da mama da Carol. E eu vi uma imagem que eu não gostei. Eu não falei nada pra Carol nesse momento. Até porque eu não sou médica de mama, né? Eu sou ginecologista geral, né? Porque o meu conhecimento, ele vai além, mas não seria meu papel ali desesperar a Carol, né? Pelo contrário. O que você fez foi acalmar. Exatamente. Amiga, mesmo que seja, fica tranquila. Não, porque tem tratamento. Não, já foi começando. Vai que o gato Exatamente. Preparar o terreno, Pois né? Não, exatamente. Acho que a gente tem que ter um mínimo de tato quando a gente vai lidar com esse paciente, porque é uma situação que você tá vendo ali que tem uma bandeira vermelha, você não pode desesperar a pessoa, mas ao mesmo tempo você não pode banalizar aquilo ao ponto dela não procurar um atendimento, não procurar se tratar. Porque existe isso também. Tem gente que às vezes confia tanto em você que fala assim, tá bom. Então ótimo, não vou ver agora. Beleza. Aí só vai no mês que vem. Nada, né? Aí só vai no mês que vem, aí só vai daqui a 2 meses, entendeu? E aí, tudo bem. E aí eu lembro que depois que eu terminei o exame, você olhou pra mim com o olho marejado e falou assim, te confesso que eu tô com medo. Eu tô com medo de morrer. O que vai ser dos meus filhos? Foi a primeira coisa que você me falou. Já tô chorando. Foi a primeira coisa que você me falou. E aí eu falei pra você, eu falei, calma, Carol. Vamos seguir um degrau de cada vez. Vamos fazer esse exame da mama direito. E aí eu encaminhei ela pra Luciana, né? Que é uma mastologista que... Maravilhosa também, vamos deixar bem claro aqui. É. Minha equipe é sensacional. Não, a Luciana é uma pessoa que eu acho que ela nasceu pra ser mastologista. Exatamente. Ela nasceu pra fazer o que ela faz. Ela faz, assim, com um amor que... passa uma segurança, que isso, nesse momento, é o que é importante. Que ela é muito boa também. Ela é ótima. Ela é muito boa. Tecnicamente, o currículo dela, né? Assim, essa parte toda acadêmica dela é muito boa. E ela é uma pessoa que ela faz com muito amor. Então, eu sabia que eu tava te mandando... Eu te mandei tranquila, sabe? E aí, era aniversário da Carol. Saiu o resultado no dia do meu aniversário. Saiu o resultado no dia do aniversário da Carol. E aí, a Luciana me ligou. Falou, amiga, o que a gente faz? Eu falei, cara, vamos deixar ela passar o aniversário dela, né? Não tem porquê. Não necessariamente tranquila, porém... Não necessariamente tranquila, mas não tem desesperada. porquê soltar essa bomba. Pouco surtada. Porque, assim, de fato, era um sábado, né? Uhum. Era um sábado. Então, assim, de fato, sábado ela não vai resolver a vida dela. Na segunda, manda uma mensagem, fala que o resultado saiu, que na segunda-feira ela vai no seu consultório, porque de qualquer forma era o que você ia fazer. Exatamente. Né? E aí foi assim, né, que foi meu papel ali nessa condução. Mas assim, eu lembro de você nesse primeiro período, porque assim, a gente também acho que não pode romantizar muito de falar assim, não, eu fui muito forte, não sei o quê. Porque... Não, eu demonstrei força pros meus filhos. Não, é diferente mas de falar que teve não. Teve um momento da queda. Claro. E depois eu vi você assim... Tipo, acho que quando você tomou a segurança... Sim, foi e ter a equipe ali te dando segurança também, né? Quando você tomou a segurança do que você tinha, cara, você... Aí depois
Exatamente. E aí é isso. Claro, óbvio que tiveram momentos, como tem na vida, de uma maneira geral, que eu chorei no banho muito, eu chorei muito no banho. Mas na frente dos meus filhos, você fala, não posso, porque aí o que ele vai pensar? Minha mãe tá mentindo. Ela vai morrer? Eu não posso. Então, na minha cabeça, eu tinha que demonstrar força. E, tinha vezes que não eram fáceis. Até porque não é só o força do medo. É a força no sentido de, cara, o remédio te derruba. Né? Os remédios derrubam a gente. A gente fica mal, a gente enjoa, a gente tem um monte de sintoma. Mas a maternidade segue. Porque eles, pequenininho, continua querendo brincar. Ele continua querendo ir na festa dos amiguinhos. Sim. O do meio, ele continua querendo que eu leve. Vai ter o campeonato de futebol, mãe. Você não vai? O mais velho continua... Então, todo mundo continua sendo meu filho. Você não deixa de ser mãe. Né? Então, você tira a força de você... Onde você nem sabe que tinha, pra falar a verdade. Você vai vivendo. O que eu fiz foi isso. Vamos vivendo e vamos olhar pro que tá bom e vamos vivendo. E foi. Como é que você lidou com... Agora eu tô dando uma de host, né? Tô roubando essa palavra. Mas é porque me surgiu isso, de pensar como é que você lidou com as pessoas falando com seus filhos. Porque sempre tem aquele que vai de coitadinha, né? Tipo, coitadinho, sua mãe tá com câncer. Tipo, olha só, eu não sei se ninguém falou com eles. Isso eu não sei. Uhum. Mas muita gente falou comigo. Uhum. Porque a gente acha que isso não acontece. Mas acontece. Mas e os meninos? E se acontecer alguma coisa? Eu ouvi isso, eu falei, que coisa? Que coisa, não vai acontecer nada. Enterrando? Você tá me Não vai acontecer nada não, gente. O que eu tentava falar pra todo mundo eles estão bem, porque eu tô bem. Eles estão me vendo bem. E tá tudo bem. Eles sabem que eu tô eu tô com uma doença e que tô tratando aquela doença. E tem dias que eu não tô muito legal. Mas eu tô bem. E assim como a gente fica doente com outras coisas, né? Não só com isso. Mas, eu queria fazer um contraponto aqui, né? Porque, enfim, eu sou paliativista, né? E a gente aqui tá falando de um cenário que era muito positivo. Era um prognóstico muito bom. Sim, né? Exatamente. Então, assim, desde o início já era uma coisa, era inicial, né? Enfim, tinha um prognóstico favorável. E foi muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, exatamente. Tinha acesso, né, à saúde, enfim. Assim, tinha uma amiga gineco, que tinha amiga mastro, que tinha um amigo patologista. Eu tenho consciência do quão privilegiada eu sou. E assim, fora o privilégio, tem o comportamento da doença, né? Então, por exemplo, uma das últimas pacientes de paliativo oncológico que eu atendi, e que foi meio que a minha decisão de dar uma pausa no consultório naquele momento, eu tava grávida das crianças, já tipo meio final de gestação, uma paciente oncológica minha, que tava com doença sob controle, não sei o quê. Mas, enfim, a doença dela mudou de característica e ela tem 3 filhos pequenos. Ela tem gêmeos pequenos e um pouquinho maior. E essa paciente, tipo, eu tive que fazer esse papel que a gente acabou de falar, do, tipo, perguntar, e aí? Né? Porque também não adianta ela viver naquela super expectativa do tá tudo certo, são problemas da vida. Se no final das contas, assim... Não é nenhuma possibilidade, é um fato. Assim, a gente sabia que o prognóstico dela era poucos meses de vida. E foi muito difícil pra mim a condição desse caso, porque eu tava muito fragilizada emocionalmente com essa parte da maternidade. Eu tinha meus filhos chegando e uma paciente com filhos basicamente nenéns que estavam morrendo, né? Então, assim, eu acho que a gente também tem que trazer esse contraponto quando não é tão bom o prognóstico, quando não é tão favorável. E que mesmo assim essa mulher tira forças. Tanto que ela falava assim, eu só preciso viver até assim conseguir. E viver, não é sobreviver. Isso aí. Sabe? Eu preciso viver até ver que meus filhos estão bem. Ela tinha uma questão com o pai das crianças, então ela queria garantir a guarda das crianças. Então assim, foi todo um planejamento pro fim de vida dela. Ou seja, pensando nos filhos. Pensando ela tava nos ali filhos, sempre. No final da vida, sabendo que tava no final... Mas pensando no filho, querendo deixar tudo organizado pros filhos. Porque isso eu acho que, na verdade, é a cabeça da mãe. E é o que você começou falando, assim, é o momento em que o câncer deixa... que a maternidade deixa inteiro o que o câncer quer tirar.
entendeu? Exatamente. Então, assim, sabíamos que ela estava em fim de vida? Sabíamos. Mas o que ela conseguia fazer para deixar eles vivos bem, né? Então, assim, ela tirava força. De uns momentos, assim, ela fazia tratamentos pesadíssimos, que ela passava muito mal. E era muito louco, porque as nossas decisões terapêuticas ali conjuntas, né? Porque, enfim, ela é protagonista do tratamento dela, eram sempre baseados nisso. Ela falava assim, não, porque dia tal eu tenho uma audiência de não sei o quê, das crianças, então eu preciso estar bem, eu vou postergar minha quimio pra depois, sabe assim? E sabe o que eu acho Tudo você falando era isso? Quem não, principalmente, algumas pessoas que não passam por isso, quando estão de fora, fala assim, ai, não acredito. Você vai postergar a quimio, você vai mudar por conta de alguma coisa, mas não tem jeito. Ainda mais nessa situação que você sabe que a gente tá só adiando. O mais importante de tudo é garantir que meus filhos vão estar bem, né? Então, independente de qualquer coisa, a mãe pensa sempre no filho. Não tem jeito. E quando eu falei da minha mãe, é isso. Você sabe, quando eu saí quando eu peguei o diagnóstico, a primeira pessoa que soube foi minha mãe. E eu pensei, como é que eu vou falar com a minha mãe, meu Deus? Como é que eu vou falar sem que ela caia dura? Porque o medo, ela cai dura pro lado do meu Deus. Eu não vou morrer e minha mãe morreu do diagnóstico. Minha mãe tá assistindo, ela é assim. Ela ia realmente de mãe assim. Mãe assim. Exatamente, porque com a gente fala, dou conta. O meu filho corta o dedo, Não, olha só, não precisa ir longe, né? Tipo assim, você tá trabalhando. A babá ou a escola liga, fala, fulaninho tá com febre. Acabou seu mundo, tipo, uma febre. Imagina como é que eu vou falar. Seu filho está com câncer, eu entrei né? dentro do carro e falei pro meu marido, vou ligar. Ele falou, por telefone, eu falei, vou. Eu vou morrer até chegar em casa, eu não falo pra minha mãe agora. Eu preciso falar agora. Liguei no tom mais... calmo, tranquilo. Yoga antes. E eu falei no tom, mãe, não, mas a médica falou que tá no começo. Falei todas aquelas coisas boas, maravilhosas. E depois, de fato, ela falou, eu tô vendo que você também. Ela chegou a ligar pra minha secretária lá em casa, na semana. Ela ligou e falou assim, Aurora, é verdade que a Carol tá bem? Porque ela tá quando teatralizando ela me liga, pra mim. ela tá falando normal. Super normal. Mas como é que ela tá em casa? Aí ela falou, normal. Em casa ela também tá normal. Ela, ai, ufa. Ô, Carol, até falando disso, assim, porque muitas vezes eu percebo, assim, das pacientes, né, que essa força, né, que a gente precisa, digamos, ter por causa da maternidade, também tem uma ambivalência e isso cansa às vezes, né? Do tipo, eu preciso estar forte, por outro lado, tudo que eu queria era poder desabar. Mas, com certeza, né? E eu tinha esse momento. O momento, na verdade, eu tinha, não é o momento especificamente, eu tinha com quem desabar. Então, a pessoa... Isso é no meu dia a dia, a pessoa que eu desabo, que na verdade é a pessoa que eu me permito sentir o que eu estiver sentindo, não interessa o que, é o Fernando. Então, pra ele, eu falava, ai, mas e se eu morrer amanhã? Gente, pra ele, o resto... Eu fico pensando nas mulheres que são abandonadas doentes. E são muitas. E muitas. Eu arrisco dizer que a maioria. Muitas. Tá? A maioria das mulheres Teve com agora doenças crônicas muito incapacitantes a e Preta- tal. A Preta Gil, que reapareceu, Exatamente, né? A exatamente. polêmica do... É realmente, porque Gente. se você com rede de apoio, né? Porque é isso. Aí, naquele momento, você precisa de uma rede de apoio. Uhum. Porque você quer dar conta de tudo, mas você não dá conta de tudo, né? Ali, naquele momento, não tem como. E você, com rede de apoio, já é tão difícil. Você imagina quem não tem a rede de apoio. Que realmente não, eu sei que são muitas, mas eu não consigo nem imaginar. Como certamente teria sido, assim, a força que eu tive, provavelmente, para os meus filhos, provavelmente eu ia ter. Porque a gente tira força, não sabe nem da onde. Do útero. É literal. É isso. literalmente. É literal. Exatamente. Mas eu não sei o quanto mais momentos eu teria de desabar. Quanto muito mais choros no banho eu teria. E que Porque talvez se não é você fácil carregar isso silenciasse sozinha. mais esses desabares, porque você não teria com quem desabar. O que faz mais E mal isso te ainda. deixasse, exatamente, mais exausta, com uma pior condição para tratamento, né? Porque, enfim, o emocional é muito importante na condução do tratamento. Então, assim, são muitos, né? E você sabe que camadas isso é uma das coisas que me fez ficar tão bem.
foi entender que o meu emocional iria influenciar. Então, eu costumo dizer o seguinte, quando eu tô com uma gripe, alguma coisa, qualquer coisa, eu às vezes adio, eu não tomo remédio direito. Quando é o filho, a gente faz tudo certinho. Com a gente espera, depois eu faço. Com o filho, a gente faz tudo certinho. E se tratando do câncer, não é só o medo de morrer. Vou fazer certinho porque eu tô com medo de morrer. Não, eu vou fazer muito certinho porque eu não quero deixar os meus filhos. O meu marido perdeu o pai muito criança. 4 anos, tinha 3, 4 anos. A idade que o Felipe tinha quando eu tive o diagnóstico. E eu falava pra ele, amor, você lembra do seu pai? Ele fala, não. Eu falei, então, eu não posso morrer porque o Felipe não vai nem lembrar de mim. Uhum. E é isso, né? Sim. Então, a gente tira forças realmente. Eu não tenho. Mas, eu vou te falar. Eu vou falar do meu caso especificamente, tá? Ele foi muito mais fácil de dentro do que eu imaginei que seria imaginando lá de fora. Uhum. Foi muito mais fácil. Depois disso, que eu entendi o quanto eu estar bem ia fazer diferença. Quando eu vi os meus filhos lidando bem com aquilo, sem sofrimento, porque isso era uma preocupação, né, meu Deus? Eles vão ficar chorando, eles vão ficar com... O que a mãe tá sentindo? Por que ela tá vomitando? Isso era uma preocupação, né? Então, eles viam que era parte do tratamento e que tava tudo bem. Uhum. A gente tava indo tudo bem, eu tô passando mal, mas vai ficar tudo bem. E depois eles viam que tava tudo bem. Quando eu entendi isso, foi muito mais leve. Uhum. Foi muito mais leve. Tirou aquele peso, sabe? Tirou aquele peso e foi muito mais leve. Mas eu sei que não é assim pra maioria, pra muitas mulheres, por vários motivos, né? Sim. Até porque não é só o emocional que conta, né? Não, tem a parte e assim, pro emocional contar, também tem outros fatores que importam, né? Tipo, não dá pra isolar, né? Uhum. Assim, o emocional, o físico, enfim, o contexto social, tudo isso anda junto e facilita para um tratamento mais leve, mais tranquilo, como foi. Outra coisa que é importante, eu acho que a gente trazer também, né? É a questão da comunicação com as crianças. Porque é isso, tipo, eu não vou falar porque ele é muito pequeno e não vai entender. Na verdade, assim, ele é talvez o mais sensível a entender que tem alguma coisa errada. Sim, e ele porque você tá muito diferente. Tanto é que eu tenho 3 filhos, com idades completamente diferentes. Pro Fred eu falei, eu estou com câncer de mama. Isso. Que vou tratar, é assim, assim, assado. Pro Pedro eu falei, eu tô com uma doença na mama, que eu vou tirar, vou fazer cirurgia e vou tomar uns remédios. Ele já sabia que era o câncer de mama. E pro Felipe, eu não falei antes. Eu falei que a mamãe vai pro hospital, porque a mamãe vai tomar um remédio. E voltei operada e mostrei pra ele. Que olha, até hoje, ele vem deitar em mim e ele fala, mãe, cadê? Ele aperta porque um é mais duro que o outro. Ele falou, aqui, desse lado. Ele pede pra ver, cadê? Deixa eu ver o peito que a dói. Isso, é a linguagem que usa, né? Não é esconder. É usar a linguagem adequada para a compreensão da criança. Porque cada um compreende de uma maneira diferente. Exato. E aí eu falei pros 3 e, assim, assunto liberado. Eles podem me perguntar o que quiser, eles podem ter curiosidade do que quiser, podem olhar, o meu cabelo, quando eu decidi raspar o cabelo, o Fernando raspou, mas depois o Pedro falou, mãe, posso raspar? Falei, pode. Ele raspou o meu cabelo. Então, gente, eu tenho um vídeo. Ai, gente, eu chorei com aquele vídeo. Não, eu tenho um vídeo. Na verdade, o vídeo é só um pedaço do áudio que eu gravei. Eu tenho o vídeo, mas o áudio... O Fernando raspou minha cabeça, assim, na cobertura da minha casa. Ele raspou, tava só eu e ele. Quando acabou, eu fui limpar e deixei a câmera ligada. Esqueci. Entra o Felipe e... O pequenininho. O pequenininho. E ele só dá pra ouvir, não dá pra ver ele. Ele falou assim, nossa, mãe, como você tá linda. Marta, mãe, não aguenta, não vou ter beber água. Carol, a pergunta que não quer calar, já que a gente está em outubro, mês da prevenção, né? Enfim, tem várias argumentações sobre esse termo prevenção. Seus exames estavam em dia? Super em dia. Minha última mamografia era de janeiro e isso aconteceu em outubro. E era uma mamografia normal. Super normal. Né? Não tinha nenhuma alteração, super normal. Radizum. E é engraçado, assim, né? Não engraçado, mas assim, é legal a gente frisar que, por conhecer muito bem o seu corpo, isso fez com que a Carol tivesse um diagnóstico muito rápido. Tá? Não só a questão de ter ali um conhecimento, um privilégio, né? De ter pessoas à sua volta, um plano de saúde, nada. Mas assim, o fato de você ter ido, porque foi você não foi... A primeira coisa foi eu. Foi exatamente. você. Eu tipo, olha só, tá saindo um negócio que não é normal.
né? E 3 dias depois você estava na consulta pra gente ver e fazendo o exame, né? Então, assim, era um câncer de uma evolução muito rápida, que a gente detectou muito cedo. E, graças a isso, né, tudo caminhou do jeito que caminhou. Mas é isso, a gente sempre fala da questão da prevenção, né? De você não necessariamente ficar ali, essa questão do autoexame, ela tá sendo até um pouco desaconselhada. Sim, por isso que eu pergunto. Né? Porque às vezes as pessoas ficam palpando coisas, tá palpando a costela e tá achando que tá palpando o nódulo, né? Mas, assim, mais importante do que você saber exatamente fazer um movimento certo, é você conhecer o seu corpo para saber, cara, isso tá, tudo bem, isso aqui tá sempre aqui, sempre esteve aqui, já faço acompanhamento, é o de sempre, tá aqui. Meu corpo é assim. Então, você conhecer o seu corpo para quando aquilo ali modificar, independente se você fez seus exames, tem 5, 6, 7 meses, 10 meses, você procurar, né, o médico, porque assim, você vai lá, você procura, não é nada, meu bem, ótimo, segue sua vida. Mas se Mas for, no caso, você tem exatamente como correr. Exatamente. Esse é um assunto que a gente ficaria outubro inteiro falando, né? Ficaria certamente. É por isso que é o mês não do é à rosa. toa que é o outubro inteiro pra gente falar sobre isso. E é uma coisa que eu gosto de falar, e eu sempre, desde o primeiro dia, eu tive o diagnóstico em um dia, no dia seguinte eu fui pra gente falar. Falei, é a forma que eu tenho de ajudar. Quanto mais ajudar, tem gente que não quer falar, né? E eu super entendo, porque tem gente que não lida bem, tá tudo bem. Mas não, a forma que eu tinha era de vamos ajudar mais mulheres a se cuidarem, a se examinarem, a procurarem, a estar com os exames em dia e mostrar a minha realidade. Eu tô aqui, ó. Olha eu aqui tratando, mas indo pra festinha com meu filho porque hoje deu. Hoje não deu, gente. Hoje eu não tô legal. E hoje os filhos estão ali porque hoje não deu. E mostrar essa realidade. Isso, a gente tá falando do câncer de mama, mas na verdade isso atinge as mães que têm várias outras doenças sem ser o câncer, né? E é importante dizer que sim, a gente tira força pelos nossos filhos, a gente tira força que a gente não sabe nem de onde a gente vai tirar, mas que uma coisa que eu tenho tentado aprender é, tudo bem, às vezes a gente não tem força. Né? Isso eu acho que é até bom para eles aprenderem, né? Eles olham e aprendem que eles não precisam ser fortes o tempo inteiro, né? As crianças precisam entender isso também, que não preciso ser forte o tempo inteiro. É difícil para mãe. Eu, pelo menos, acho que é muito difícil a gente mostrar vulnerabilidade para os filhos, porque eu quero super mãe, mas cada dia eu tô tentando mostrar mais. Devagarzinho a gente vai aprendendo. E é isso. Muito bom falar sobre isso. A gente ficaria aí falando o resto do mês. E vai. Vamos agora para o nosso quadro esperadíssimo, que é o nosso Eu Nunca. Já sabem como é, né? Então agora vamos falar, cada uma vai falar a sua frase, vamos ver. Vou começar. Já pega a sua bebidinha aí também, porque exatamente, a gente com a gente. Inclusive, responde aqui pra gente. Se você sim ou eu nunca, né? Temos Aproveita. uma coisa que a gente precisa falar. É verdade. Temos uma falar? novidade. Quem vai falar? Temos uma novidade. Ó, deixa eu antecipar a novidade aqui, ó. Minha bebida. A bebida dela será com água. Por que mesmo, Raquel? Porque eu estou na frente de 2 profissionais de saúde, eu não posso beber, já que eu estou grávida. Você não pode beber, minha filha, mesmo se você não estiver na frente, entendeu? Exatamente, não é Me deixa. Então agora temos Na verdade, uma não gravidinha. somos 3, somos 4 aqui, gente. Exatamente, mas ela vai continuar ali, mas bebendo a aguinha dela. Mas está você aqui com a pode gente. beber pra aproveitar e dar uma descontraída. Exatamente. Eu acho super justo, porque vai chegar no final, vai estar eu e a Carol aqui. Uhul, e eu aqui, né? Plena na água. Bom, então vou começar. Eu nunca... Deixa eu pensar, calma. Eu tinha pensado várias frases e agora eu tô na dúvida. Eu nunca falei pro meu filho que tava tudo bem, mesmo estando péssima por dentro. Ah, gente, é pra beber o copo todo?
É que os meus são muito pequenos. Muito pequenos, né? Então eu não tive Então essa ainda você não oportunidade teve. de... Mas nem assim, tipo, mamãe, tá tudo bem? Eles chorando, eles já te viram chorando? Já. Triste. E eu falo. Você fala? Falo. Ai, é muita evolução, né? Muito. falo. Um dia eu vou chegar lá. Mas a gente tá aí pra isso, pra evoluir. Isso aí. Não, às vezes acontece, assim, uma coisa que é engraçada, né? Às vezes acontece de eu já, em vez de estar, tipo, meio que conversando alguma coisa, tipo, preocupado, né? Tipo, e aí, tipo, debatendo aquilo, não sei o quê, não. Ou então até brigando mesmo, assim, tipo, meio que falando mais, não brigando, porque a gente nunca brigou agressivamente, né? Mas assim, tipo, sabe quando você levanta um pouco a voz, assim, não sei o quê? E aí a gente vê a Thay Elisa, assim, tipo, um olho regalado. Mas não, minha filha, olha só, tá tudo bem, tá? Mamãe e papai só estão aqui discutindo um assunto importante de adulto. Na verdade, eu tô querendo matar ele, eu quero afogar a cabeça dele na privada. Minha filha, tá tudo bem, mamãe tá ótima. Mas é isso, eu passando mal, com dor. Tá tudo bem. Com sono quase. Vai, Raquel. E aí? Tua. Eu nunca posterguei ligar ou falar com, principalmente alguém que eu tenha um vínculo maior, tipo amiga e tal, quando soube de um diagnóstico como um câncer, porque eu não sabia o que dizer. E eu tinha que, caraca, o que eu vou falar, sabe? Pensa, fazer vários treinamentos. O que eu vou falar antes de ligar? Não, eu sempre postei. E é isso que é horrível, né? Porque aí a mulher se sente... Tipo, pô, ninguém me liga, todo mundo tá se afastando porque eu tô doente. Não, eu Muitas acho que vezes é porque a gente não sabe o que falar, né? É isso. Eu acho que depende do grau de intimidade com a pessoa. Obviamente, se é uma pessoa que eu sou muito íntima, eu, tipo, eu mando uma mensagem. Agora, tem pessoas que eu não sou tão íntima, que eu, tipo assim, né? Mas... A gente eu fica fico, realmente sem saber o que falar. O que eu vou falar? Tipo, e eu fico pensando, assim, eu tenho uma questão que é, se eu tô com algum problema, eu passo por fases. Eu passo por uma fase inicial que eu não quero falar com ninguém. E depois que eu você não sabe eu como faço é que é a a digestão pessoa, né? eu faço a digestão daquilo dentro de mim, e aí sim eu consigo falar. Né? Tipo, quando a Maria ficou doente. Cara, eu não conseguia falar com ninguém. E aí, depois que eu digeri aquilo ali, eu consegui abrir e falar. E eu sou muito assim, eu fico com medo da pessoa ser assim também. E Você foi uma que eu não escrevi de imediato. Tipo, quando a Maria internou, eu sonhei e tal. Eu demorei, tipo, 1 ou 2 dias, porque a gente tava passando pela mesma fase. Os nossos bebês tinham a mesma idade. E eu não tinha emocional. Assim, apesar de todo o meu treinamento de comunicação, não sei o que, eu falei, cara, o que eu vou escrever pra Dani? Tipo, sabe? Então, assim, foi uma que eu posterguei falar por não saber o que falar. Porque e você acha que você falou comigo na fase certa, porque quando você falou comigo, eu já tava conseguindo falar. E eram pouquíssimas pessoas que eu falava. Na época, você foi uma das poucas pessoas que eu falava, porque também acho que você ficar repetindo a mesma coisa, igual papagaio pra todo mundo, sabe? É desgastante. E aí eu penso muito na pessoa, sabe? Eu fico, ai, gente, ela não tá querendo ficar repetindo pra mim, sabe? Tipo, aí eu deixo, falo, quando as coisas acalmarem, aí eu falo. Aí, às vezes, eu também não falo. E aí, às vezes, é esse tempo que a pessoa interpreta como um distanciamento, né? Exatamente. E você? Eu já esqueci, peraí. Você já quer só beber, né, Dani? Não, mas peraí, vamos lá. Eu nunca tive medo de ter câncer. Câncer e todas essas outras coisas que a gente escuta. Câncer e todo mundo que vem junto. Câncer e tudo que te leve né, assim, como um estado de doença, assim, maior, assim. Morro de medo. E engraçado, né? Tipo, isso já pago seguro, faço tudo pra deixar, assim. Eu fico, gente, se eu morrer, eu não quero dar um mínimo de trabalho pros meus filhos, sabe? Tipo, eu quero garantir pelo menos eu quero viver pra sempre. A segurança ali. Quero ver até eles ficarem adultos. Mas porque tem muita gente que fala, né? É bobeira, você pagar seguro. Mas eu fico, gente, se eu parar de trabalhar, ferro. Se você conhece alguém que tá passando por isso, que tem filho pequeno, ou que tá passando por uma outra situação e tá precisando de acolhimento, tá precisando de um lugar pra se sentir, nossa, eu não tô sozinha, encaminha esse vídeo pra ela. Encaminha esse vídeo para as pessoas que você conhece. Já aproveita para seguir a gente no nosso Instagram, no nosso TikTok, Chorei no Banho Podcast.
já vai lá se inscreve no nosso canal do YouTube para não perder nada, porque toda semana temos um tema diferente, temos um tema para ajudar, para informar, para acolher, para mostrar a maternidade real em todas as suas nuances. Até o próximo episódio.